Fala pessoal, me chamo Matheus, sou representante do canal Coliseu Nacional. Hoje estou aqui com Pedro Marques Reacionário. Boa noite. Tudo bom, Pedro? Boa noite. Bem, Se apresenta pro povo aí. Bom pessoal, aqui é Pedro Reacionário falando, tá bom? Estou aqui junto com o Matheus para fazer um bate-papo bem legal hoje. Hoje eu vou fazer umas perguntas pro Pedro a respeito da liberdade de expressão, a censura, uma pauta que está acontecendo muito no nosso país atualmente na história dele. Pedro, para não ficar um tema muito repetitivo, eu vou perguntar para ele, vou questionar o porquê das coisas, como é que ele se sente em relação a isso, para não ficar só aquela questão de pergunta. Ô Pedro, como que você enxerga a liberdade de expressão atualmente no Brasil? Cara, tá bem complicado eu falar pra você que hoje em dia você não pode sair na rua e dar a sua opinião, porque você vira um monstro Olha pra câmera. na sociedade. Totalmente, se você sair na rua e falar assim, eu não concordo com os LGBT, você já vai virar um monstro, vai ser atacado por um monte de gente, tem gente que vai até na porta da sua casa fazer zona, te coagir. Então, a liberdade de expressão hoje em dia tá bem difícil. Sim, concordo. Pedro, a liberdade de expressão sempre foi censurada no Brasil ou só foi agora, da geração 2000 pra cá? Sempre foi, sempre. Só que antigamente não era tão pior quanto hoje em dia, né? Hoje em dia, se você for falar alguma coisa, discordar de alguém, vamos supor lá que você tá na rua lá, aí vem um homem e fala que é uma mulher pra você, você não pode relar a mão nele porque é uma mulher. Então aí você dá sua opinião pra ele. Pra mim, você é um homem porque o seu gênero é homem. Isso é biologicamente falando, ele é um homem. Ele se sentiu ofendido e, você vira um monstro da história. Vai parar nas redes sociais, vão te humilhar, vão começar a te ameaçar, vão te caçar. Então sempre foi um bagulho bem difícil hoje em dia. Sim. Vi que você tá com uma farda hoje, essa farda é sua, conta um pouquinho dela pra nós e pro povo também. Então, essa farda aqui não é minha, tá? Eu peguei emprestado com um amigo porque eu gosto bastante do exército, né? Inclusive, você que quer participar do exército, vai atrás, tá bom? Faz uma carreira militar linda na sua vida para lá na frente você ter história para contar. Hoje eu uso essa farda porque eu me inspiro bastante no exército. Desde quando eu entrei na política, eu decidi defender os militares, porque querendo ou não, na visão da sociedade eles são uns monstros, pelo que eles andam fazendo. Eles estão aqui defendendo a nossa pátria. Se entrar em guerra, não é você que vai obviamente para a guerra, obviamente falando as mulheres. Porque se você for ver, se entra uma guerra, quem vai na linha de frente são os homens. Vão todos pra cima, vão simplesmente pro meio da trocação de tiro. Tiro, porrada e bomba, como se fala aí em um velho ditado. Você disse aqui pra mim e pro público que você apoia a liberdade de expressão, correto? Apoio. Você também é a favor do regime militar, do exército, correto? Sim, sou. Como que você me explica? Eu vou perguntar pro público também, para o público prestar muita atenção nessa pergunta. Como que você me explica a liberdade de censura no período do regime militar lá em 64, quando o João Goulart saiu do poder e os militares tomaram o poder? Então, na minha sincera opinião, as pessoas de bem, os cidadãos de bem, teriam que ter sim uma liberdade de expressão aí, poder expressar sua opinião e tudo mais. Agora, vagabundo que rouba, ou esses caras que faz porra nenhuma, não tem que ter liberdade de expressão não. Pra mim, isso não é permitido não. Não é permitido. Naquela época existia censura? Existia. Naquela época teve bastante censura, mas eu espero que se tivesse um próximo regime militar, as pessoas, os cidadãos de bens, puder ter sua liberdade para falar. Você poderia citar exemplos de pessoas ou nomes políticos que foram caçados por conta de liberdade de expressão aqui no Brasil? Olha, um bem famoso aí que é o Nicolas Ferreira, tá bom? Foi bem caçado aí para poder falar. Jair Bolsonaro também foi falar sua opinião e foi cancelado nas redes sociais junto com o Nicolas. Muito bem, Pedro. Como a gente entrou num assunto militar, sobre alistamento e pessoas que foram caçadas também por liberdade de expressão, vou fazer uma pergunta para ele que engloba mais a questão militar. Ô Pedro, você viu que agora o Exército Brasileiro adotou uma nova lei, né, de permitir mulheres femininas de entrarem no Exército, se alistarem lá e fazerem um alistamento não obrigatório, mas como o nome daquela palavra lá é por livre e espontânea vontade delas, não são obrigadas. Sim, não, isso também está correto porque tem mulheres hoje em dia, que inclusive eu apoio também, vocês que queiram seguir carreira militar. A carreira militar é algo maravilhoso a se seguir, tem homens e mulheres que querem se tornar militares ou seguir a carreira do pai ou do vô, né, ser um exemplo para a família e isso eu apoio bastante. Ser obrigatório, como as feministas querem tudo direitos iguais, deveria ser obrigatório para as mulheres também. Correto. Mas você não concorda que, biologicamente falando, uma mulher é inferior em questão de força, estrutura óssea do que um homem? Sim, seria. O mesmo treinamento seria adequado para uma mulher?
Olha, depende bastante de tipo de mulher que ela for. Óbvio, tem mulher que desde pequeno sempre se esforça ao máximo, se adapta cada vez mais. Agora, tem mulheres que só falam assim, eu vou porque eu quero e chega lá e não aguento o trampo. Querendo ou não, o exército brasileiro é algo pesado, você não está entrando lá à toa, você vai ser bem treinado, você vai ter uma estrutura boa, eles vão te treinar exatamente, corretamente, eles vão te ensinar a lição de vida, onde você vai aprender a manusear armas, a pilotar aeronaves ou tipo, um monte de coisa você pode fazer lá dentro. Você pode fazer um monte de coisa ali dentro. Só que depende de cada área que a pessoa vai cair, né? Agora eu vou entrar numa pauta mais municipal que está acontecendo nos últimos tempos aqui em Campinas. O negócio é tenso. Pedro, você ficou sabendo do outdoor político dentro de uma escola estadual? Fiquei sabendo, fiquei extremamente irritado com essa situação, tá? Tô apoiando os meninos aí, tá bom? Fiquei sabendo umas situações aí também que não tá favorável. Além do mais, a lei não permite um outdoor político dentro de uma escola. E isso é extremamente errado. O que você acha, Pedro, de campanha eleitoral pré-antecipada em escola pública? Ainda mais um outdoor, que é um material, né, não político, mas um material que você pode expor um produto ali, tanto para o público que passa na rua ou para um certo público. De qualquer maneira, um civil que está passando de carro na rua vai ver aquilo ali e a mensagem, a manchete que eles deixam exposto no outdoor pode gerar uma sensação para o ser humano que aquilo é bom. Então aquilo é totalmente errado. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Extremamente errado, inadmissível isso daí, tá bom? Um outdoor político dentro de uma escola serve apenas para atrair os alunos que podem começar a votar aos 16 anos. Isso já significa que eles estão tentando de tudo que é maneira pegar os jovens de hoje em dia, mas hoje em dia vocês jovens aí, vocês não são bestas, obviamente, de cair no papo do PT, graças a Deus, né? Porque querendo ou não, isso daí atrai muita pessoa, um outdoor ali grande, você consegue ver tudo, então é algo bem ruim ali. Principalmente agora que a gente está combatendo o PT aí, para o PT não ganhar essa eleição que está por vir aí. Graças a Deus, o Flávio Bolsonaro vai ganhar e vai melhorar o nosso país aqui. Pessoal, vamos lá. Eu sou representante do Coliseu Nacional. O Coliseu é um canal jornalístico, só que eu já direcionei um lado político desse canal. Não é centrão, não é esquerda, é de direita esse canal. Não, calma lá, desculpa. Esse centrão direita aí me lembrou de uma pessoa aí que, pô, é foda. Vocês vão ficar sabendo depois. Vocês vão ficar sabendo. Mas enfim, esse canal, Coliseu Nacional, eu já determinei lado político pra ele. É lado de direita. Porém, não é porque é o lado de direita que eu não vou deixar de entrevistar pessoas de esquerda, eu vou coletar opiniões para o público ver. Como vocês viram, nas últimas semanas aqui em Campinas, tinha um outdoor político dentro de uma escola em Campinas. Um outdoor com a cara de um deputado lá de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, o famoso PT, que na minha opinião é o Partido das Trevas. Esse partido, pessoal, ele expande aqui em Campinas e região uma mentira. Eles tentam expor essa mentira em outdoors para poder enganar o público. Como eu postei um vídeo aqui há 2 semanas atrás, ou uma se eu não me engano, eu fui lá, estava acompanhado de Miqueias Pereira, Israel Júnior, Victor Ruiz e uns bastidores por trás. Fomos na escola, questionamos os diretores a respeito desse outdoor. Miqueias Pereira, Israel e Eric Brenelli fizeram um vídeo questionando os diretores. No dia seguinte o outdoor sumiu, porém nesse dia que ele sumiu, estávamos com a presença do Victor Ruiz aqui, que inclusive eu deixo aqui os meus parabéns para ele pelo conteúdo que ele prega lá em São Paulo, que ele deixa fazendo aqui no nosso Brasil em São Paulo. Vou deixar o arroba dele aqui embaixo, sigam ele no Instagram, é uma pessoa muito boa. Voltando ao assunto do outdoor. A vereadora do PT, que não vou citar nomes aqui, mas ela sabe muito bem que esse recado para ela. Ela deixou um outdoor em 13 paradas de Campinas, inclusive depois desses todos foram removidos, dentro de uma escola pública, enganando as crianças de bem, as nossas crianças. O que uma criança vai pensar vendo um político ali pregando uma mentira? Vou dar benefício pro povo assim e tal, só votar em mim. A criança vai votar, é manipulada. Então, é totalmente inadmissível isso. Tem que ser investigado pelo MP, tem que ser investigado tudo. Tem que saber de onde veio, o fundão que veio sair, a finança, o motivo, quem foi que financiou isso, porque isso está totalmente errado. E através desse outdoor, pessoal, esses 3 elementos, como ela diz, né, essas 3 pessoas, foram proibidos de entrar na Câmara Municipal de Campinas, um lugar na onde não tem que pagar para entrar, não tem finança nenhuma, um local público, é de graça, é do povo. A gente vai lá para ver o trabalho dos nossos vereadores, do que eles estão pautuando ali. Nós votamos dele, temos que saber o porquê, o que eles estão fazendo pela cidade. Os 3 cidadãos fizeram um vídeo denunciando o outdoor, malemar 3 semanas depois, foram bloqueados de entrar na Câmara. Isso é um atentado à democracia? Então significa que eu votei numa pessoa e só porque essa pessoa está fazendo algo de errado eu vou lá e denuncio ela? É censura?
Eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar lá coisa exposta no outdoor lá? Não, negativo, a gente tem que fiscalizar. Nós, cidadãos de bem, como a gente não tem nenhum cargo público, né, mas nós temos o poder de fiscalizar o que nós pagamos imposto, e pagamos imposto para a pessoa que está lá na Câmara Municipal, trabalhando pela cidade, né? A pessoa que está investindo nessas coisas, em outdoor público. Então, é uma coisa assim que entra muito no assunto de liberdade de expressão, porque eles foram expressar, não foram expressar opinião, isso não é opinião, é um fato. Eles foram fiscalizar e foram censurados. Agora eu quero pegar a sua opinião, Pedro, em relação a todo esse assunto sobre as pessoas que foram bloqueadas de entrar na Câmara, sobre esse outdoor. O que você tem a dizer? Cara, eu fico bem chateado, tá? Porque é o seguinte, a expressão de poder falar na rua hoje em dia por ser censurado por qualquer motivo é errado, tá? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Se você dá a sua opinião, eu não preciso levar pra vida a opinião que você me deu. Pô, mas eu posso te ouvir. Agora, eu acho engraçado os meninos irem defender nós, cidadãos de bens, e no fim ser proibido de entrar no local público, onde é completamente permitido nós, cidadãos de bens, entrar, ver o que os deputados estão fazendo, ver o que os vereadores estão fazendo, se estão realmente fazendo o trabalho deles, que inclusive aqui em Campinas teve o negócio aí do busão, a votação de mais uns 2 anos longo aí, sofrido para você, trabalhador que pega ônibus aí, com ônibus quebrado, um ônibus branco pintado, mas é velho pra caramba, aí você vai ver, não tem bolsão novo na linha, vocês sempre são atrasados por causa deles, eles não fazem porra nenhuma pela cidade. Eu acho extremamente errado isso. Primeiramente, se a pessoa vai lá, por você, cidadão de bem, vai debater com eles por vocês, são censurados, proibidos de entrar em certos locais. Por quê? Tá debatendo com o vereador, porque o vereador não está fazendo o seu trabalho direito. Isso é completamente errado. É completamente errado. É por isso que eu sou a favor do regime militar. Para melhorar a porra do país. Que porra é essa? Se eu vou ali, vou falar um oi pra você, você não vai gostar de mim, vai me botar na internet, vai falar o cara é 4 de mim e minha expressão de liberdade, foda-se. Gente, vamos acordar. Vamos votar contra. Não tem que ficar a favor ou, mas ele faz tal coisa. Ele fez tal coisa, mas ele foi o resto que ele falou, que ele prometeu fazer na campanha dele? Não faz, eles não fazem porra nenhuma. Eles só ficam sentados com aquela bunda sem fazer desgrama nenhuma. E você que é cidadão de bem fica se fudendo. Porra, eu preciso ir pro trabalho. O busão atrasou. Por quê? Porque eles não fizeram porra nenhuma. O poder do país é o seguinte, vamos pegar a economia, vamos espalhar pelas cidades. As cidades têm o próprio, entre aspas, governo para poder governar aquela cidade. Aquela pessoa que está naquela cidade, que é o prefeito, os vereadores, tem que fazer pela cidade, mas não fazem porra nenhuma. O que você mais vê é roubo, desvio de dinheiro. Isso não está certo. Na minha opinião, liberdade de expressão tem que ser liberada para cidadãos de bem. Boa. Pessoal, vou encerrar aqui então a minha, não vou dizer entrevista, mas o meu questionamento com o Pedro, algumas perguntas sobre o que está acontecendo no nosso país e aqui na cidade de Campinas, sobre esse caso aí do outdoor. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo dedicado. Manda um abraço pro pessoal e manda um recado para eles. Juventude. Um sincero abraço para vocês aí. Sigam aí o seu sonho, não desista, tá bom? Cada dia mais pode piorar e ficar difícil, mas vai melhorar conforme ao tempo, depende do seu esforço, tá bom? Então vamos pra cima e não desista. É isso aí, pessoal. Matheus do Coliseu Nacional encerra aqui o vídeo. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.